Coisas que você precisa saber sobre os filhos. Essa é a parte 2 de uma pequena série com esse nome. Antes de eu prosseguir aqui, eu vou convidar você, se você ainda não faz parte do meu Portal da Sabedoria, clique aqui acima na tela em algum lugar ou procure na descrição do vídeo abaixo, clique e junte-se a nós. Portal da Sabedoria, somos milhares de pessoas extraordinárias e incomuns que se encontram nesse recanto de paz, como nós chamamos. Coisas que você precisa saber sobre os filhos, segunda parte. Se você ainda não assistiu a primeira parte, eu sugiro que você assista. Ela foi postada há alguns dias e senão não vai fazer muito sentido para você, né? Eu vou ler agora a segunda parte do poema sobre a qual eu quero falar. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás. A vida não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Antes de eu falar sobre o final do poema, deixa eu falar um pouco sobre essa parte aqui. Nunca tente fazer com que seus filhos sejam iguais a você. Nunca. Um grande erro dos pais e mães é querer que os filhos sejam iguais a eles. Seus filhos não são você, graças a Deus. Já pensou 2 de você? Já pensou 2 de mim? Ninguém suportaria. Seus filhos são seus filhos. Ensine-os, eles são como são. Ensine-os a gostar de quem eles são. Ensine-os a gostar de como eles são, do cabelo deles, da cor da pele deles, da altura deles, do som da voz deles. Ensine-os a gostar disso, sabe? Trate isso com orgulho, destaque sempre o que eles têm de bom. Eu não sei, seus filhos são negros, ou seus filhos são muito louros, seus filhos são altos ou baixos, seus filhos são gordinhos ou magrinhos, não importa. Eles são sardentinhos ou têm a pele mais morena, os olhos deles são pretos, são azuis, são verdes ou são castanhos, o cabelo é encaracoladinho, o cabelo é pichainzinho, o cabelo é liso ou é um cabelo anelado, não importa. Seja como for, ensine os seus filhos a terem orgulho de quem eles são e de como eles são. Que depois, na fase adulta, eles podem melhorar, claro, a gente sempre pode melhorar, mas uma pessoa que não gosta de quem ela é uma pessoa que está fadada à infelicidade, e já tem gente infeliz demais nesse mundo, você não percebeu ainda? Desenvolva nos seus filhos a autoimagem, uma autoimagem ótima, como eu acabei de falar, aí eles terão uma autoestima elevada. Elogie os desenhos deles, a letra deles, ajude-os a melhorar. Quando tiver algo que precise melhorar, fale primeiro de algo que eles têm de bom, depois você diz aquilo que precisa trocar. Construa neles isso. Não projete você mesmo neles, por favor. Se você é frustrado ou frustrada, não queira se realizar através deles. Tem pai e mãe que é assim, ele fez o curso de medicina, ele quer que o filho faça. Ele não pôde fazer, ele quer que o filho faça. Ele não pôde estudar, ele quer obrigar os filhos a estudarem. Olha, entenda, os seus filhos, eles são identidades próprias. Ajude-os a serem quem eles são. Não compare-os com ninguém, pelo amor de Deus. Se você tem mais de um, não compare um com o outro nunca. Isso é mortal. Isso vai criar tragédias na sua família. Creia no que eu estou lhe dizendo. Então, não faça-os como você. Deixe que eles sejam quem eles são, apenas oriente-os. Ensine-os a voar. Ensine-os a pescar. Não voe por eles, não pesque por eles, porque eles vão crescer e aí, se você fizer tudo errado, eles vão virar o quê? Vão virar mais um dos milhares de adultos fracassados, incompetentes e infelizes, pessoas bola murchas que existem nesse mundo. Você já reparou quantos bola murcha existem nesse mundo? Então, preste bem atenção nisso, isso é fundamental. E outra coisa que você precisa saber antes de eu terminar, de eu falar a última parte do poema. Olha, eu quero compartilhar com você aqui coisas que muita gente não sabe hoje. Isso que eu vou compartilhar aqui, não fui eu que escrevi, mas bem que poderia ter sido, porque eu concordo com tudo. Eu não sei o autor, então eu não posso mencionar. Você tem que educar os seus filhos em casa, sabia disso? Isso sim é uma obrigação sua. Educá-los. Educar em casa. A escola não pode educar seus filhos. Eu vou compartilhar isso aqui com você. Ó. É em casa, na família, que as crianças devem aprender a dizer bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, com licença, me desculpe, me perdoe, muito obrigado, muito grato, me perdoe, eu errei, o erro é meu. Como poucas pessoas falam isso hoje em dia, não é? Porque nós estamos num mundo onde as pessoas estão sempre olhando o defeito das outras. Continua o texto, é em casa que também o filho deve aprender a ser honesto, ser pontual,
não xingar, não amaldiçoar, ser solidário às outras pessoas, respeitar a todos, respeitar amigos, colegas, idosos, professores e autoridades. É em casa que ele tem que aprender isso. Agora, ele aprende isso com o seu exemplo. Lembre-se disso, não adianta falar uma coisa e fazer outra. Segue o texto. Também é em casa que se aprende a comer de tudo sem reclamar, a não falar de boca cheia, a ter higiene pessoal, a não jogar lixo no chão e sim no lixo, ajudar os pais nas tarefas diárias, sabendo que não está fazendo nenhum favor e sim obrigação, e a não pegar aquilo que não é seu sem pedir. É em casa que eles têm que aprender isso, não é na escola. É por isso que esse país está como está, é uma das razões. Porque os pais dementes, ignorantes e tolos, idiotas, eles não ensinam os filhos em casa, não têm tempo para os filhos e mandam para a escola querendo que a escola ensine. Isso é impossível, porque primeiro que tem escola, prédio, mas já não tem escola nesse país há muito tempo. O nível de educação desse país é um dos piores do mundo, se é que você não percebeu ainda. Segue o texto. É em casa também que a criança aprende a ser organizado, a cuidar das próprias coisas, não mexer nas coisas dos outros, respeitar regras, usos e costumes, amar a Deus sobre todas as coisas. Porque na escola, mesmo que tivesse aqui no Brasil, os professores, que aqui no Brasil ganham menos que os criminosos, por isso que não dá para a gente exigir também, porque são pessoas corajosas e idealistas, mas ganham menos do que um criminoso e é tratado como lixo. Como que você quer exigir alguma coisa dos professores? É de se admirar que ainda haja professores nos dias de hoje. Mas segue o texto. Porque na escola, os professores devem ensinar apenas matemática, português, história, geografia, línguas estrangeiras, ciência, química, física, biologia, sociologia, filosofia, educação física e artes. Dá até medo de falar essa palavra hoje em dia nesse país, né? Arte. Porque você já pensou? Se você não der uma boa formação em casa, já pensou que tipo de arte eles podem aprender em alguns lugares? Enfiar velas acesas no ânus, por exemplo, olha que tipo de arte fantástica. Enfiar garrafas de vinho no ânus, derrubar vinho e depois dar jatos anais de vinho nos outros, ou então enfiar tinta no ânus e dar jatos anais de ânus. O quê? Você está escandalizado com o que eu estou falando? Você não viu nada ainda, eu não estou mentindo para você não. Pesquise um pouco, você vai ver. Eles podem aprender arte também assistindo a peça Macaquinhos, onde um grupo de homens e mulheres andavam um com o dedo enfiado no ânus do outro. Que fantástico isso, hein? Ivan, eles eram proctologistas? Não, artistas. Olha, que bonitinha a arte desse país, não é? Você tem que ensinar seus filhos em casa, querido e querida que está me assistindo. Caso contrário, você vai se arrepender. E continua o texto. E apenas os professores reforçam o que o aluno já aprendeu em casa, no seio da família. Na escola, não se aprende sobre, preste bem atenção, olha o gesto. Na escola, não se aprende sobre sexo, ideologia de gênero, ativismo, LGBT, GLBT, seja o raio que for isso aí, eu nem quero saber que jeito que é essa sigla, comunismo, esquerdismo e islamismo. Na escola, eles não têm que aprender sobre isso. Se você der uma boa educação em casa, eles nunca serão influenciados pelos professores na escola negativamente, e sim positivamente. Por quê? Segue o texto. Com o que se aprendeu em casa, na família, respeita-se tudo e todos. E agora eu vou terminar a última parte do poema, eu termino o vídeo com a última parte. Que o vosso encurvamento nas mãos do arqueiro seja a vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Eu espero ter contribuído para você com essa pequena série de 2 vídeos, para você entender e saber coisas fundamentais sobre os filhos. Eu espero ter contribuído, para a sua vida de alguma forma. Se você gostou do vídeo, deixa o teu joinha aqui para mim, o teu joinha é muito importante. Não é inscrito no meu canal ainda? Clique acima aqui, em qualquer lugar da tela, no lugar específico que vai aparecer, e se inscreva no meu canal, depois clique na sinetinha para você receber também as notificações. Deixa o teu comentário para mim, deixa o teu joinha se você gostou e compartilhe. Longos dias e belas noites para você.